Bem-vindos ao Saúde Max, o programa onde falamos sobre tudo que tem a ver com saúde e bem-estar. Eu sou Caterine Okubo, empresária no ramo de saúde, e hoje vamos falar sobre o papel do intestino no emagrecimento. Você sabia que às vezes o seu grande vilão que te impede a emagrecer pode, na verdade, ser o seu próprio intestino? E para explicar melhor sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no programa a nutricionista especialista em saúde intestinal, Angélica Hedges. É um prazer ter você aqui novamente, Angélica. Obrigada pelo convite, é um prazer também, Caterine. E, Angélica, vamos já começar aí com uma pergunta bombástica. Então, como que o intestino influencia no nosso emagrecimento? Caterine, é muito comum as mulheres querer fazer dietas restritivas, jejum, low carb e fazer até exercícios e não ver resultados no emagrecimento. E a questão às vezes está no intestino. O intestino, ele não serve somente para evacuar o resto de alimento que a gente ingeriu, mas ele também produz hormônios. O GLP-1, que é um hormônio hoje muito conhecido como o hormônio do emagrecimento, que traz saciedade, usado hoje na forma de canetinha, né? É produzido pelo nosso intestino. Então, se o intestino estiver inflamado, desregulado, a gente vai ter uma diminuição na produção desse hormônio. Então, essa mulher, ela acaba comendo mais e aí ela vai alterando o seu metabolismo. Que interessante. Então, quer dizer que quem tem o intestino preso, isso prejudica o emagrecimento? Com certeza. O intestino preso, ele está ali acumulando sujeira, fezes. O que vai acontecer nesse momento? O intestino está todo irrigado por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos estão puxando ali do intestino o que era para ser nutriente. E pelo intestino estar ali acumulando fezes, ele vai puxando o quê? Fezes, sujeira, toxinas. E isso vai se acumulando no nosso organismo, chegando até os nossos produtores hormonais, né, as glândulas produtoras dos hormônios que aceleram o nosso metabolismo e também aumentando o inchaço nessa mulher. Essas toxinas vão deixando essa mulher inchada. No final do dia, é bem comum a mulher estar com aquela barriga distendida de gases por conta da microbiota intestinal que está em desequilíbrio, o acúmulo de fezes que deixa aquela barriga dura, e também o inchaço, onde aquela mulher no final do dia ela sente muitas dores na região das pernas, e quando ela aperta nos pés, nas pernas, ela sente que se apertar, ela fica branca por muito tempo. É o acúmulo de água, de inchaço. Interessante. Léo, você tá tranquilo? Nossa, eu uso banheiro muito e eu não perco peso. O que está acontecendo? Isso também pode acontecer por conta da síndrome do intestino irritável ou até um intestino que está inflamado, que a gente chama de leaky gut. Quando esse intestino está com fenestras, né, aberturas na parede, ele acaba absorvendo muito mais rápido, tanto as toxinas como os carboidratos. Então, quando a pessoa consome um carboidrato, diferente de uma pessoa comum, a pessoa que tem leaky gut, ela absorve esse carboidrato rapidamente. Esse carboidrato nada mais é do que energia. E se a pessoa não pratica atividade física, Léo, você vai acumular com muito mais facilidade esse carboidrato. Então, essa pessoa engorda muito mais fácil. E como que as pessoas podem se curar do intestino preso? Bom, o ideal é sempre consumir água. É bem de praxe aquela pessoa constipada não beber água o suficiente. Então, qual é a quantidade? 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Tem 60 quilos? 3 litros. Pratica atividade física, acrescenta mais 500 ml. Então é muito fácil. E consumir as fibras mais solúveis em água. É muito comum a constipada querer comer aveia. A aveia não é a fibra ideal. As fibras ideais é o quê? Frutas laxativas, mamão, kiwi, laranja ou até mesmo psyllium e a semente de chia. São ideais para ajudar a formar o bolo fecal, puxar água, porque elas são solúveis em água, puxar água para essas fezes para ela conseguir evacuar melhor. E muitos brasileiros que se mudam aqui para os Estados Unidos, eles têm dificuldades em emagrecer. Por que isso acontece? Os ingredientes são diferentes?
Sim, Catarina, isso é muito comum quando o brasileiro chega aqui ganhar peso. Inclusive, eu fui uma das pessoas que também sofreu com essa alteração do metabolismo, justamente porque a gente acha que está comendo as mesmas coisas que comia no Brasil e na verdade não é. Então, um pão integral aqui, ele está rico em óleos ultra refinados, que é o óleo de soja, óleo de canola. Isso tudo altera a função da barreira intestinal, que é a parede do nosso intestino, produtora do hormônio de fome e saciedade. E também essa pessoa, ela consome alimentos muito ricos em açúcar. E aí, às vezes, ela não sabe disso e acaba alterando a microbiota, inflamando o intestino e acumulando mais gordura, dificultando a perda de peso. E aí ela fala assim, mas eu como as mesmas coisas que comia no Brasil, só que os ingredientes são diferentes. Nossa, então até mesmo, como você falou, o pão integral é diferente aqui do que lá. Às vezes uma marca de whey protein é diferente também? Exatamente. E, às vezes, no Brasil, a gente consumia muito uma marca de whey protein, né? E aí vem para os Estados Unidos e consome a mesma marca. Aconteceu comigo. Só que, no Brasil, esporadicamente a gente consome esse tipo de ingrediente, né? Como, por exemplo, sucralose, que é um adoçante artificial. E aqui nos Estados Unidos é muito comum encontrar esse tipo de adoçante, como bebidas energéticas, às vezes refrigerantes sem açúcar. E aí essa pessoa está consumindo isso da hora que ela acorda até a hora que vai dormir, sem saber, e é onde ela acredita que está comendo as mesmas coisas que comia no Brasil e está ganhando peso. E aí ela acredita que para ela emagrecer é só fazer uma dieta com restrição calórica e na verdade não é. Ela até está comendo certo, né, comendo bem, só que com os ingredientes errados. Nossa, é muito detalhe, né? E outra pergunta também é: o uso excessivo de laxantes, isso interfere também no emagrecimento? Completamente. O que o laxante faz? Ele vai vir como se fosse uma escova, raspando toda a parede do intestino. Então ele vai puxar a água para dentro das fezes, desidratando toda a parede do seu intestino. E a parede do nosso intestino ela é muito sensível. Ela é uma mucosa, igual essa parte interna da boca. Então se você fica o dia inteiro sem beber água, sua boca fica seca, começa a grudar a boca nos dentes, você não consegue mais nem falar, que dirá, né, digerir. Então esse intestino ele fica desidratado, ressecado e ele acaba viciando. Chega um ponto que o intestino ele não consegue mais regular normalmente, naturalmente. E é aquela pessoa que chega um ponto que nem o laxante funciona mais. E os remédios para emagrecimento, eles têm algum efeito no intestino? Sim, a gente já vê bastante estudos mostrando, né, os efeitos colaterais, principalmente paralisando o estômago. O que ele faz? Ele diminui a velocidade do estômago, então fica mais tempo ali essa comida parada para dar a sensação de saciedade. E aí essa pessoa começa a ter arrotos, essa alimentação não sai facilmente do estômago. E aí, como se tivesse uma fermentação, então a pessoa se sente sempre inchada, empanchada e tem esses arrotos. E conforme esse alimento vai ficando ali como que degradando, não de forma natural, né, porque ele deveria passar para os intestinos, diminui a acidez também desse estômago, diminui o pH do estômago e quando esse alimento ele passa para o intestino, ele já tem uma certa dificuldade de matar essas bactérias pela diminuição do pH estomacal. Porque esse ácido do estômago, ele é importante para matar as bactérias. Se eu não tenho a morte dessas bactérias ruins, eu tenho um aumento e um crescimento dessas bactérias. Então a gente gera uma disbiose. E esse intestino, ele precisa de quê? De nutrientes. A pessoa, quando ela consome e faz o uso desses medicamentos, ela para de consumir tantos alimentos. E se ela não tiver uma boa alimentação, esse intestino vai continuar inflamando e essa produção do GLP-1, que é o hormônio, né, da saciedade, não vai ser produzida naturalmente de toda maneira. Parou com a medicação, o que acontece? Fora que ela tem diarreia, às vezes constipação, algumas alterações ali do movimento peristáltico, né, que é empurrar as fezes, ela não vai ter o equilíbrio da produção desse hormônio. Uau! E falando em alimentos, para quem ama comer sushi, comida japonesa como eu, tem algum problema? O que você sugere?
Quem não ama um sushi, né? Eu também sou apaixonada por comida japonesa. O cuidado que a gente deve ter é o estabelecimento que a gente vai consumir esse alimento. Será que é bem produzido? Será que tem higiene ali nessa cozinha? E cuidar muito com o ácido gástrico, que é esse pH do estômago. Se a gente tem uma boa acidez, a gente tem um defensor dentro do nosso estômago. Então, se eu tiver ocasionalmente um consumo, né, desse alimento que está com uma contaminação de uma bactéria, no meu estômago ele consegue me defender, matando essa bactéria ruim e não vai causar ali os problemas intestinais. Então, primeiro cuidado é no estômago. Cuidado onde você consome esse alimento, cuide do pH do seu estômago e aí tem que se atentar muito ao uso dos medicamentos, dos prazóis, né, que diminui a acidez. Então, quando você vai usar esse tipo de medicamento, cuidar muito tempo, o período desse tratamento, não deve ser levado para o resto da vida. E algo que a gente às vezes nem conecta, mas o sono, dormir mal, pode ter algum efeito também? Bom, eu não sei você, mas quando eu não durmo, no outro dia parece que está numa tremenda ressaca. E quando você está de ressaca, quer dizer que o quê? O seu cérebro não descansou. Seus neurotransmissores estão cansados. E neste momento ele quer o quê para sobreviver? Energia. O alimento que o cérebro adora, açúcar. Então, se ele está cansado, ele vai te pedir o quê? Alimentos mais ricos em açúcar, mais carboidrato. Então, se essa pessoa não tem uma noites de sono boas, né, com frequência, ela vai ter um desequilíbrio tanto neurotransmissores centrais, né, que é do cérebro, como também do intestino, porque o intestino está conectado com o cérebro. Eles conversam, eles têm uma comunicação de mão dupla. Então, se você não dorme bem, seu intestino acaba recebendo essa influência dessa inflamação ali, esse problema, esse estresse, e vai refletir na microbiota intestinal também, gerando desbiose. Nossa, então tudo está muito conectado, né? E para quem quer emagrecer de uma forma saudável, né, sem ter esses efeitos a longo prazo no intestino, qual que seria a sua dica número 1? Bom, para você emagrecer é limpar esse intestino, então começar a evacuar todos os dias. Esse é o primeiro mandamento para você ter saúde intestinal e emagrecer. Beber água adequadamente. Consumir fibras, por quê? Porque as fibras não são absorvíveis, então elas vão gerar tanto o aumento de bactérias boas no seu intestino, que elas são consideradas probióticos, e esses probióticos eles trazem saúde intestinal e também auxiliam na produção desse hormônio, que é o GLP-1, né, o hormônio da saciedade. E você consumir mais fibras. A minha queridinha para quem quer emagrecer é a fibra psyllium. O que eu indico para quem quer emagrecer são 10 gramas ao longo do dia. Você pode fracionar isso para não causar, às vezes, uma diarreia, porque ela solta bastante o intestino. Fracionar durante o dia, pode ser 3 vezes ao dia. Nossa, excelente, Angélica. Eu também adoro a psyllium. Às vezes eu até coloco ele no ovo misturado, né? Muito obrigada, Angélica, por essas dicas aí super valiosas. E para quem quer aprender mais sobre o seu trabalho, como que eles podem te achar? Bom, meu TikTok e o meu YouTube é Angélica Rendes e o meu Instagram, Angélica Rendes 1. Então, além da alimentação para a saúde intestinal, tem algum outro fator que pode influenciar? Com certeza, Caterine. As emoções, então, diminuir o estresse, fazer mindfulness, dormir bem, se exercitar, porque o intestino ele precisa de uma boa circulação para ter um movimento do peristaltismo, uma boa evacuação. Isso também ajuda na fermentação de bactérias intestinais, promovendo saúde intestinal. Então, dormir bem é o básico. Dormir bem, beber água, consumir alimentos in natura, mais saudáveis, e praticar atividade física, mindfulness, cuidar do seu espiritual também. Excelente. Muito obrigada, Angélica. Foi um prazer ter você aqui. E para você que está em casa, continue ligado no Saúde Max para mais dicas sobre saúde e bem-estar. Nos mande seus comentários, as suas dúvidas via o nosso site e as mídias sociais aqui na tela. Eu sou Caterine Okubo e até o próximo sábado às 7h30 da noite, antes do resumo do Américas no Ar, aqui na Record Américas. Beijos!